Então isso, vamos fazer uma aula de revisão. Revisão é quando você vê rapidamente alguma coisa que você nunca viu antes. Revisão. Acho que eu vou começar pelo produto escalar. Produto escalar. Começar. Quer dizer, o produto escalar de dois vetores é o seguinte: você tem aqui o vetor U, o vetor V, eles têm um ângulo θ. E ele é definido assim, produto escalar de U por V, também notado assim, é igual a norma de U, norma de V, cosseno θ. Norma é o tamanho do vetor. O produto escalar está muito associado à projeção, né? Então, vou só chamar a atenção do seguinte fato. Você tem aqui o U e aqui o V, aqui é o θ. O V cosseno θ, isso aqui. Quer dizer, eu poderia chamar esse número aqui, ó, a projeção de V na direção de U é a norma de V cosseno θ. Consequentemente, isso aqui seria norma de U vezes a projeção de V na direção de U. Isso vai ser uma coisa auxiliar, mas é importante. É importante porque evidencia uma linearidade disso aqui, né? Quer dizer, se você tiver aqui um V1 e aqui um V2, está claro que o V1 projeta aqui, o V2 projeta aqui, e a soma, a projeção é a soma das projeções. Como isso tem um sinal, mesmo que o V2 esteja para cá, ó, se ele estiver para cá, a projeção dele vai dar negativa. E aí vai descontar e vai dar certo. Quer dizer, a projeção sobre o de V1 mais V2 é igual à projeção de V1 mais a projeção de V2. E também é verdade que se você multiplicar o cara por um número, a projeção sai multiplicada pelo número. Se ele for negativo, também, né? Porque aí o cosseno troca de sinal. Então também é verdade que a projeção de TV é T vezes a projeção de V. E bom, e é claro que também podia fazer aqui a projeção de U na direção de V. O importante aqui talvez é observar que esse cara definido assim, abrir um espaço aqui, o produto escalar de U por V, eu não sei qual é a notação em vigor. Por conta disso aqui, ela vai ter umas propriedades óbvias. A primeira é que o produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U. Isso é imediato da definição. Segunda é que se você fizer U com V1 mais V2, por conta dessa propriedade aqui da projeção, isso vai dar produto de U com V1 mais o produto de U por V2. Porque você faz o produto da norma de U com a projeção de V1 mais V2, usa essa propriedade aqui,
Obviamente, a mesma propriedade vale com o 1 mais o 2. Vou botar aqui, né? O 1 mais o 2 escalar V é o 1V mais o 2V. Terceira é que o produto escalar de U com TV é igual a T, o produto escalar de U por V, que também é produto escalar de TU com V. Também por conta dessas coisas aqui, né? Ou direto, né? E a quarta que eu vou colocar aqui, quarta é que se você pegar vetores unitários e ortogonais, por exemplo, os vetores da base canônica, né? E se você botar aqui o E1 e o E2 como base dos vetores no plano, né? Produto escalar de E1 por E1, bom, o ângulo dele com ele, o produto escalar do vetor por ele mesmo sempre dá o quadrado da norma, porque o cosseno do ângulo vai dar 1. Então, isso aqui vai ser 1, e também isso vai ser o produto escalar de E2 por E2. E o produto escalar de E1 por E2 é igual a 0. Com sorte, alguma hora aí eu vou voltar nessa definição de produto escalar. Mas, claro, é uma coisa claramente associada à ideia de projeção. Quando você faz o produto escalar, você multiplica isso por coordenadas coordenadas. Você pega... Não, eu estou definindo assim. Não, sim, é isso. A conta que você faz é essa. Você pega o... Não, eu sei. 1 vezes V1, mais o 2 vezes o 2, mais o 3 vezes o 4. Sim, mas é que... bom, isso aqui é em R2, né? Em R3 é igual, mas vou fazer em R2 primeiro. É que... embora boa parte dos engenheiros não ligue para isso, os matemáticos têm um compromisso assim, de demonstrar as coisas que eles dizem. Então, eu estou com uma definição geométrica, tem essas propriedades aqui, mas, justamente, eu gostaria, né, imagina que o U tem coordenadas, né, U1, U2, o V tem coordenadas V1, V2. Eu não gostaria de fazer o produto escalar de U por V tendo que medir isso aqui. Bom, esse tamanho eu posso fazer pelo teorema de Pitágoras aqui e aqui também. Mas não queria botar o transferidor aqui e medir esse ângulo. Certamente não é uma boa ideia. Ainda mais se for no espaço, então, aí que vai ser um problema. Eu sempre fico imaginando na aula assim, você faz a origem lá no canto da sala, aí bota um barbante, fica um aluno segurando um barbante, outro aluno segurando o barbante, aí vem outros para medir o ângulo. Então eu vou fazer uma mágica que consiste em tirar um coelho da cartola, um coelho que já está na cartola. Olha só, quando eu digo que o vetor U é igual a U1, U2, isso é a mesma coisa que dizer, isso aqui é U1 vezes 1, 0, mais o 2 vezes 0, 1, que é o 1 é 1 mais o 2 é 2. Da mesma forma, V igual a V1, V2 é igual a V1 é 1 mais V2 é 2. Então, se eu fizer o produto escalar de U por V, esse é o produto escalar de U1 é 1 mais o 2 é 2, por V1 é 1 mais V2 é 2. Acho que eu vou dar uma de físico. Vou colocar aqui os... Na mecânica, bota às vezes um tio embaixo. E, ó, botar as flechinhas para saber quem é quem aqui. Aqui não vou botar não, deixa só aqui. Então, olha só, eu posso usar isso aqui. Então,
Pela propriedade 2, isso daqui é o 1 é 1 mais o 2 é 2, escalar V1 é 1, mais o 1 é 1 mais o 2 é 2, escalar V2 é 2. As flechinhas foi aqui só para saber quem era quem, não vou continuar com elas não, porque eu tenho preguiça. Agora eu posso usar a propriedade 2 de novo, né, e escrever o 1 é 1 com V1 é 1, mais o 2 é 2 com V1 é 1, mais o 1 é 1 com V2 é 2, e mais o 2 é 2 com V2 é 2. Agora eu posso usar a propriedade 3. Vou acelerar um pouco, né? Primeiro eu uso a propriedade 3 do lado de lá, tiro esse 1. Depois eu uso a propriedade 3 de novo, tiro esse V1. Mesma coisa aqui, 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 aqui. Então isso aqui me dá o 1 V1 vezes E1 é 1, mais o 2 V1 vezes E2 é 1, mais o 1 V2 é 1 é 2, e mais o 2 V2 é 2 é 2. E isso é 0, isso é 0, isso é 1, isso é 1. Então, eu parti de uma definição geométrica, a partir de coisas razoáveis em que eu acredito em geometria, mas que eu não demonstrei, mas são razoáveis. Eu disse, bom, meu bicho tem essas propriedades e essa é a fórmula, então. Claro que isso é maravilhoso, porque isso permite a gente calcular pelo menos o cosseno do ângulo, não é só com operações não tão elementares, porque tem que tirar a raiz quadrada para calcular esses caras aqui. Tá? Bom, a mesma coisa você faz em dimensão 3. Embora na hora que você some os vetores, um possa estar assim, mas a projeção do vetor na direção de outro, quando você tem um vetor aqui, você vai projetar esse na direção desse, em vez de só baixar a reta aqui, você pega o plano perpendicular a essa reta que passa pela cabeça desse ponto. Aí quando você faz outro para cá, você passa o plano aqui, quando você vem aqui é o mesmo plano. Então essa mesma coisa, só acrescentando o 3V3, essa mesma fórmula vale para dimensão 3. Isso então permite a gente brincar de fazer coisas. Por exemplo, uma observação importante é o seguinte: você pode fazer uma rotação. A rotação do plano é uma operação linear, no sentido de que se você tem aqui, deixa eu botar assim, bota um plano aqui, bota o vetor V. Para fazer a rotação, eu sempre imagino o seguinte: está aqui o vetor V, eu posso botar um vidro aqui em cima, com furo, bato um preguinho aqui, e aí eu desenho outro vetor V em cima desse, posso até desenhar um par de eixos também, e rodo. Uma maneira também de fazer isso até melhor é o seguinte: você bota o vidro aqui em cima,
Aí você desenha em amarelo aqui um novo sistema de coordenadas. Aí você tem aqui o E1 e o E2. E aí você também desenha em cima do V um novo V. O preguinho já está aqui. Aí você roda o sistema amarelo. Então, quando você roda, você fica, o branco continua aqui, mais ou menos assim, né? Está aqui o V. E aí, digamos que você rodou tudo num ângulo θ. Então, o V vem parar aqui, rodou no ângulo θ. Bom, mas não só, acho que eu vou botar um ângulo um pouco maior. Mas como o vidro inteiro rodou, você tem uma coisa mais ou menos assim. O seu sistema de coordenadas todo rodou. Então, está aqui o E1 veio parar aqui e o E2 veio parar aqui. Vamos chamar de R a rotação. Então, esse aqui é o R de V. Esse aqui é o R de E1 e esse aqui é o R de E2. Esse ângulo aqui, você tem θ aqui e você tem θ aqui também, né? E tem θ aqui também. Então, o R de E1 está na cara, né? As coordenadas dele são cosseno θ, seno θ. Porque ele é unitário. Não mudou de tamanho, só rodou. E esse daqui, aqui você tem cosseno θ e aqui você tem seno θ. Então, as coordenadas são menos seno θ e cosseno θ. Essa é sempre meio traiçoeira, né? O cara está aqui, aí aqui, o θ está assim, né? Vou botar ele menorzinho para cá, na verdade, como é unitário. Aí você tem isso aqui, esse tamanho aqui é o cosseno θ. E esse tamanho daqui é o seno θ. As coordenadas desse cara, como ele rodou daqui para cá, aqui você tem menos seno θ. E aqui você tem cosseno θ. E tem que conferir, porque o produto escalar que a gente já sabe, agora pela fórmula tem que dar zero, porque eles são ortogonais. Sempre que você roda o vetor AB, algebricamente, é fácil ver que um vetor do mesmo tamanho, que é perpendicular a esse, é menos BA. Ou B menos A. Mesmo tamanho, e quando você multiplica, dá zero. Aí é só dar uma olhadinha para ver esse aqui rodou no sentido trigonométrico e esse aqui no sentido horário. Bom, então olha só, o nosso V, ele tinha suas coordenadas, né, x, y. Então V era igual a x é 1 mais y é 2. O rodado de V, obviamente, né, a figura rodou toda junta, ele é x R de E1 mais, vou escrever mais para cá, o R de V é igual a x R de E1 mais y R de E2. Só que eu tenho as coordenadas de R de E1 e R de E2 no sistema branco. São essas aqui. Então, eu posso tirar as coordenadas de R de V no sistema branco. Quer dizer, R de V é igual a x cosseno θ seno θ mais y menos seno θ cosseno θ.
que vem a ser o produto da matriz de rotação cosseno θ, seno θ menos seno θ, cosseno θ, pelo xy que quero ver. Quer dizer, uma transformação linear, e a matriz já está aqui. Eu não disse que é a matriz de rotação, porque eu sabia, não. Estou definindo agora, né? Quer dizer, se eu tenho um ângulo θ, se eu quiser rodar de θ, em torno da origem, multiplico por essa matriz aqui. Isso vale, na verdade, né, se eu tiver qualquer base, mesmo que eu esteja no espaço, se eu estiver no espaço, e lá um plano, o vetor V, o plano passando pela origem, o vetor V está aí no plano e tem uma base, dois vetores unitários e ortogonais, assim. Vai valer a mesma coisa. Se você rodar o plano, se você rodar em torno do eixo perpendicular ao plano, né? Mas vamos tirar um bônus daqui, hein? Bônus daqui, que é o seguinte, imagina que o nosso V, vou apagar aqui também para fazer de novo, imagina que a nossa situação é assim, e o nosso V aqui tem um ângulo alfa, cosseno alfa, seno alfa. Esse ângulo é alfa, o V é unitário, cosseno alfa é seno alfa. Agora imagina que a gente roda o V num círculo ângulo beta aqui. Esse é o rodado de V do ângulo beta. Aqui. Então ele estava aqui. E veio parar aqui. Bom, bota o beta no lugar do θ, então esse cara aqui, o rodado de V de beta, é igual a cosseno beta, seno beta menos seno beta, cosseno beta, vezes cosseno alfa, seno alfa, que é cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, cosseno beta, seno beta, né? E na segunda, cosseno alfa, seno beta mais cosseno beta, seno alfa. Acho que eu já vi esses caras em algum lugar. Agora, olha só, quem é esse cara? Ele é unitário. Ele faz ângulo alfa mais beta com o eixo aqui. Então, isso aqui, ó, é cosseno de alfa mais beta. E esse aqui é o seno de alfa mais beta. Então, você tem isso aqui, né? E ganhamos as fórmulas das somas do ângulo, de presente aqui. Bom, enquanto falar nisso assim, produto escalar, então aquela fórmula que eu demonstrei para o produto escalar no plano vale para o espaço também. Temos a matriz de rotação. E vou falar de determinantes. Hoje é uma aula de revisão de coisas que não são dadas no ensino médio. Então,
Então, agora, determinante. Também 2 por 2. Hein? Determinante, ele tem um surgimento natural. Eu não conheço, a história do determinante é grande, assim, mas é razoável pensar que se você for resolver um sistema linear A11x1 mais A12x2, A21x1 mais A22x2 igual a B1, B2, e não der valores, não der nomes aos bois aqui, você vai fazer a conta, né? Por exemplo, para tirar o x1, você pode eliminar o x2 aqui. Vamos supor que tudo vai dar certo, não tem nenhum empecilho. Então, vamos multiplicar essa por A22, essa por A12 e subtrair. Então, a gente vai ficar com A11, A22 menos A21, A12, x1, que é o que vai sair daqui. Aqui vai cancelar. E aqui a gente vai ter igual a A22B1 menos A12B2. E aí a gente vai ter x1 igual a A22B1 menos A12B2 sobre A1, A22 menos A21, A12. Com uma fórmula análoga para o x2. Observa que aí você vai fazendo, começa a dizer, poxa, legal. Vamos dizer assim, que esse negócio aqui vamos notar assim, A1, A22, A12, A22, e esse aqui é o B1, B2, A12, A22. Chama essa fórmula aqui é o determinante dessa matriz, estou definindo agora. Então, tem o sistema, tem a matriz aqui do sistema, e quando você vai resolver, você acha que o x1 é um determinante do sistema em que você substitui essa coluna pela coluna dos B's dividido pelo determinante do sistema. Se você for fazer o x2, vai ser a mesma coisa, só que você vai ter aqui o A11, A21, e aqui você vai ter o B1, B2. Aí você faz isso, aí você faz no 3x3, também aparece esse negócio, N por N, tá, e ninguém vai... Uma das linhas históricas disso aí diz que Leibniz foi o primeiro a fazer isso, 1600 e coisa, e aí depois tem esses nomes que a gente conhece de desenvolvimento determinante, geral, eu não sei nem as regras dos caras, nem os nomes dos caras mais, mas, não, eu sei as regras que elas vão aparecer aqui como definições, mas você tem isso aqui como origem. Mas aí tem uma virada que aí também por volta de 1800, por aí, eu acho que mais ou menos, não sei se é um pouco antes, um pouco depois, ninguém saca que isso tem a ver com áreas e volumes. Isso vai ser importante no cálculo 3. A determinante tem a ver com áreas e volumes. Então, eu, em vez de fazer essa abordagem algébrica, vou fazer uma abordagem em termos de área. Então, isso aqui fica com o background. E vou fazer o seguinte, você pega dois vetores, U e V, e aí você forma um paralelogramo, assim, e vamos chamar de A de UV igual a área do paralelogramo. Formado assim com UV. Tá, esse aqui é U mais V.
digamos que é a origem. E aí, a gente... É uma coisa também que depende de dois vetores. E tem propriedades semelhantes a essas que eu usei no produto escalar. Porque, olha só, se você multiplicar um cara por t, multiplicar u por t ou v por t, é razoável você dizer que a área de TU V é igual a T área de UV, que é igual a área de UTV. Tem um probleminha aí, né? Porque se o T for negativo, a gente vai ter que botar o módulo ali. Então tem um problema que fica meio feio. Mas esse problema aqui não é nada, tem que botar o módulo aqui, perto do seguinte, ó. Se você tiver aqui o U e botar aqui o V1 e fizer isso assim, você tem a área desse paralelogramo aqui. Observa que essa área, se eu andar com o V1 para cá, mantendo a cabeça dele nessa reta paralela aqui ao U, todos os paralelogramos têm a mesma área, né? Porque a base é a mesma e a altura é a mesma. Tá? Agora, vamos colocar aqui o V2. A gente tira outra paralela aqui, faz assim, e aí, aqui tem o U de novo, né? Aqui tem o U de novo. A gente tem aqui o... Essa figura é plana, hein? V1 mais V2, V1 mais V2. Sendo a figura plana, dá para ver que essa área aqui, ó, você tirou esse triângulo e colocou aqui. Ou também você pode fazer o seguinte, né? Você pode pegar esses dois pontos e andar até aqui, porque aqui tem o U de novo. E aí a área aqui é a mesma da área, dessa área aqui, é a mesma dessa área aqui, e a área aqui é a mesma área dessa aqui. Então, você tem aqui também a área de U com V1 mais V2 é igual à área de U com V1 mais a área de U com V2. Mas a gente pode ser desmancha-prazeres, deu para ver? É bidimensional. Não tem nada. Você desmancha prazeres agora, hein? Vou mudar a figura. Vou deixar aqui o U. Vou botar aqui o V1. E vou fazer assim, ó. E aí esse é o V1 mais V2. E aí, nesse caso, pelo menos dá para ver, né, que a área de U com V1 mais V2 é a área de U com V1 menos a área de U com V2. E podia até ser pior, né? Então, agora tem um problema de sinal mais grave. Mas tem uma solução, que é, já que tem um problema de sinal, em vez de a gente ficar fechado na ideia de que a área é um número positivo, vamos deixar ter área negativa. Porque se eu calcular a área, desde que a área é negativa, o módulo dela seja a área de verdade, está razoável. Porque, olha só, o que acontece aqui? Ó? O U está girando para o V1 no sentido trigonométrico, mas o U gira para o V2 no sentido horário. É isso que... Né, se você daqui, você acrescentasse um V2 que estivesse acima dessa linha, ou seja, que o U girasse pelo menor ângulo no sentido trigonométrico,
esse sinal menos não ia aparecer. Da mesma forma aqui, ó, quando você multiplica aqui, ó, você gira de U para V no sentido trigonométrico. Quando você multiplica o V por um negativo, o menor ângulo passa para cá e você tem que girar no sentido horário. Então, se a gente botar uma área com sinal, os nossos problemas vão ser resolvidos. Quer dizer, eu não vou fazer isso, mas se você for um cara meticuloso, você pega um papel e faz todos os casos que você imaginar para ver que realmente sempre dá certo. Quer dizer, você agora não tem problema, se o T for positivo ou negativo, quando você tem U e V assim, o U está girando para o V no sentido horário. É negativo. Quando você multiplica o V por um número negativo, passa a girar no trigonométrico. Se, em vez disso, você multiplicar o U por um negativo, você também passa a girar no trigonométrico, sempre pelo menor ângulo. Então, sempre vai trocar o sinal. Quer dizer, o sinal é isso, a orientação dos dois vetores, da base, nem são a base do plano, é positiva se quando você gira do U para o V, pelo menor ângulo, você gira no sentido trigonométrico, e negativa, ao contrário. Porque aí você tem uma área com sinal, passa a ter essas propriedades aqui, né? E você passa a ter a propriedade... você pode dizer que a área de U com V é igual a menos a área de V com U. Tá? Quer dizer, eu estou abrindo mão de ter área positiva, o que não é tão mal assim, olha só, porque pensa no espaço agora, né? Você tem uma área aqui, pensa no volume com sinal. Você tem aqui uma superfície e você pode ter um fluxo através dessa superfície, que é o volume que atravessa por unidade de tempo. E esse fluxo pode ter um sinal se é para cá e outro se é para cá. E ele estaria embutido nesse determinante aqui. Quer dizer, no determinante correspondente para a dimensão 3. Então, a área com sinal e o volume com sinal tem até significado físico. Mas tem uma vantagem algébrica enorme, né? É que eu posso fazer a mesma conta, que eu fiz para o produto escalar. Bom, uma consequência disso daqui é que a área de U com U é sempre zero. Porque quando se eu pegar a área de U com U e trocar U com U, troco o sinal. Mas fica igual. O único cara que é igual a ele com o sinal trocado é o zero. Alguma coisa? Sim, mas aí você teria que ter uma fórmula que teria que dizer quando você subtrai e quando você soma, sem depender. Entendeu? Você ia ter que pegar em cada caso, deduzir. Porque o meu objetivo é calcular essa área a partir das coordenadas. Você teria que olhar para os dois vetores e dizer, na verdade para os três, nesse caso eu somo, nesse caso eu subtraio. Se não tiver, porque aqui, olha só, o que eu tenho? Uma coisa muito parecida com o produto escalar. A área de E1 com E1 é zero e a área de E2 com E2 também é zero. Mas a área de E1 com E2 é 1. Eles são unitários ortogonais, então isso aqui eu vou adotar como unidade de área. Eu sempre penso assim, que eu podia escolher, podia dizer, não, eu vou pegar esse vetor U aqui, esse vetor aqui, esse daqui o rei da Inglaterra trouxe numa batalha lá na Escócia, esse daqui foram os cruzados que trouxeram, e esse paralelogramo aqui
vai ser a minha unidade de área. E aí você teria que fazer com esse paralelogramo, mas nós vamos adotar esse aqui. Lados unitários e ortogonais, área 1. Quando você fala A é uma 2, você está falando que é um escalar, que multiplica 2 é uma 2. Não, isso aqui é uma função. Ah, tá. Hã? Quer dizer, é a função área. A função que a cada par de vetores associa um número. Assim, rigorosamente, a A seria uma função de R2 vezes R2 em R. Bom, aí eu faço o quê? Eu pego o vetor U, em vez de chamar de U1, U2, eu vou chamar ele de A11, A21. E o V, em vez de chamar de V1, V2, eu vou chamar ele de A12, A22. Porque eu quis. E aí eu vou fazer a conta, né? A área com sinal de UV vai ser a área com sinal, vou escrever aqui, A11 é 1 mais A21 é 2, A12 é 1 mais A22 é 2. Está claro que isso aqui, ó, que vale aqui, também vale, né? Também vale aqui a área de U com V1 mais V2, igual a área de U com V1, aliás, a área de 1 mais o 2 com V, é igual a área de U1 com V, mais a área de U2 com V. Não precisa incluir, porque isso aqui se deduz daqui, e isso aqui se deduz daqui por causa disso, que você troca a ordem, tal, e depois destroca. Bom, mas, moral da história, isso aqui funciona como um produto, exatamente como um produto escalar. Se você usar as propriedades, você vai ter a área desse com esse, mais a área desse com esse, mais a área, melhor fazer assim, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Aí os números saem todos. E isso daqui vai dar a área, vai dar A11, A22, área de E1 com E2, mais A11, A12, área de E1 com E1, mais A21, A22, área de E2 com E2, e mais A21, A12, área de E2 com E1. E aí, esse é 0, esse é 0, esse é 1, e como esse aqui trocou o sinal, ele é menos 1. Então, isso aqui dá A1, A22, menos A12, A21, que é o nosso determinante. Então, em vez de vir pelo sistema, eu venho pela área e chego no determinante. E a gente pode fazer uma coisa similar para volume, com 3 vetores. Tendo vou só enunciar, mas é legal, né? Agora o determinante comecei a gostar dele. Assim, né? Com 3 vetores, você tem uma coisa parecida, tem mais contas, né? Então, o determinante, você pode dizer o determinante de 2 vetores, seria a área com sinal. Você pode ter um determinante do vetor, também é o mesmo determinante da matriz. Com 3, a gente faria a mesma coisa, né? A gente chamaria, vamos dizer, de... Hã? O determinante para 3 vetores, eu pegaria o volume com sinal. Então, eu diria assim, vou pegar o volume
de UVW, com sinal. E por razões análogas, que eu não vou repetir, porque vai dar muito mais trabalho, as figuras vão ser em perspectiva e tudo mais, ele vai ter que ter as propriedades semelhantes, né? Quer dizer, a primeira é que o volume de o 1 mais o 2 com VW vai ser igual ao volume de o 1 com VW mais volume de o 2 com VW. A mesma coisa valendo, né? Volume de U com V1 mais V2 W e volume de U, V, W1 mais W2, tendo fórmulas análogas. Quando você tem essa soma, é como se você juntasse dois paralelepípedos, né? E aí andasse pelo plano. É uma coisa assim, né? Você tem um paralelepípedo assim, aí você tem um outro paralelepípedo. Devia ter posto os pontos de fuga, não pus, vai ficar assim mesmo. Colados assim, e aí você pode dizer, não, mas quando eu botar a soma, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Quando eu botar a soma, vai ter, tem esse aqui que está oculto, a soma aqui, soma aqui, soma aqui, e aí você anda com esse plano. Da mesma forma, você vai ter o volume de TU com VW é igual ao volume de U com TVW igual ao volume de UV com TW, que é igual a T volume de UVW. O terceiro, em vez de dizer que trocando a ordem troca o sinal, que começa a ficar meio... eu vou dizer que, bom, eu quero que isso funcione assim, né? Eu vou dizer assim, uma coisa é certa, se os três vetores forem linearmente dependentes, o volume tem que ser zero. Então, UVW LD implica volume de UVW igual a zero. Na verdade, tem que ser C e somente C, né? E a quarta propriedade vai ser a unidade de volume. Eu também não vou adotar nenhuma medida inglesa, eu vou pegar E1, E2, E3 e dizer que o volume de E1, E2, E3 é 1. Essa propriedade aqui, com essas outras, ela tem consequências interessantes. Olha só, se você fizer o volume de UW, repetindo 2, pode ser quaisquer 2. Isso é LD. Então, isso aqui é zero. Sempre. Mas se você fizer o volume de U mais V W, também é zero, porque esses dois são iguais. Porém, isso daqui dá o volume de UW mais o volume de VW mais volume de UVW e mais o volume de VUW. E esse é zero, então trocando a ordem, troca o sinal, porque a soma desses dois tem que ser zero. Tá? Isso é zero. Então, como isso vale analogamente em quaisquer outros dois, trocou a ordem, troca o sinal. O que significa que com isso aqui a gente sabe também o volume de E2, E1, E3 e tal.
E aí já estamos com a mão na taça também. Você pega 3 vetores. Explica de novo. Tá bom? Se perder. Aqui é U, W. Aí aqui você bota U mais V W. Aí quando você abre esse, você tem U, W, esse com esse W, tem esse com esse W, tem esse com esse W e tem esse com esse W. Então tem essas 4 parcelas, só que essas duas são nulas. E a soma total das 4 é 0, porque isso aqui é 0. Então esse é menos esse. Explica que trocando a ordem troca o sinal. Isso é legal, você pode calcular a área de polígonos, as poligonais. Pode. Mas, na verdade aqui, eu estou roubando um pouco no sentido de que não está tão claro que esse volume com sinal, com essas propriedades, exista. Quer dizer, mas, na verdade, ele pode ser visto também como um artifício para a gente chegar à fórmula e provar a partir da fórmula essas definições. Eu não vou fazer tudo isso, mas, de qualquer maneira, se você pegar U igual a A11, A21, A31, V igual a A12, A22, A32 e W igual a A13, A23, A33 e substituir, né? Você vai ter o volume de A11 é 1, mais A21 é 2, mais A31 é 3, A12 é 1, mais A22 é 2, mais A32 é 3, e A13 é 1, mais A23 é 2, mais A33 é 3. E aí tem 27 parcelas aqui, mas só 6 são não nulas, que você tem que escolher caras diferentes. Se você escolher o E1 aqui, não adianta mais escolher nem E1 aqui, nem E1 aqui. E aí, tendo escolhido E1 aqui, se você escolher E3 aqui, você só pode escolher o E2 aqui. Então você faz essas contas todas e você obtém... Bom, vamos fazer aqui, né? Quer dizer, isso aqui é igual. Vai dar, ó. Tem um aqui que é tranquilo. A11, A22, A33. Vezes o volume de E1, E2, E3, esse é 1. Depois, com esse daqui, você podia ter escolhido esse e esse. Aí dá menos. Então, menos A11, A32, A23. Depois, tendo escolhido esse, tem uma troca. Então, menos A21, A12, A33, porque aqui vai estar o E2 na frente do E1. E também pode ter escolhido o A21 com A mais A21, A32, A13. Aí vai ficar o volume. Se pegar do segundo para o primeiro, tipo assim, E2, E3 e E1, fica positivo? Vamos começar a checar. Aqui você tem E2, E3, E1. Como é que você chegou a isso? Bom, você pode pensar que você fez assim, trocou o E1 com o E2 e depois trocou com o E3. Então você fez 2 trocas. Tá? Então isso aqui é positivo. E depois ainda tem mais 2 parcelas, né? Esse com esse com esse. Deve dar negativo, né? A31, A22, A13. Será que ele dá negativo ou positivo? Ele é vezes o volume de E3, E2, E1. Então é o E1 e o E3 que trocaram. Então tem sinal menos, né? E depois mais o
3, 1, A1, 2, A2, 3. Que aí o E3 trocou com o E2 e depois trocou com o E1. Vai ser positivo. Dessa forma. As permutações, na verdade, né? Não é porque eu não posso pegar dois iguais, então eu tenho que trabalhar só com as... Não, tudo bem. Aí você tem a famosa, né? Você bota aqui A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Aí repete, pode repetir para cá ou repetir para cá. A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, e aí faz esse positivos, esse negativos e dá isso aqui. É legal saber que o sinal não é determinado por qualquer coisa aleatória, tipo, troca de vetor. Pois é, tem isso aqui. E é importante saber que isso não funciona para determinante 4x4. Tá? É fácil ver pelo seguinte, que o determinante 4x4, ele vai ser um volume tetradimensional. Ele vai ser determinado pelo fato de que o volume de E1, E2, E3, E4 é igual a 1. Aí quando você pega uma matriz 4x4, você tem 4 fatorial parcelas, porque você pode escolher aqui 4, tendo escolhido o primeiro aqui só tem 3, depois 2, então você tem 24 parcelas. E quando você faz isso, bota os 4 aqui e repete mais 3, se não me engano, você tem 8 parcelas. Então... mais coisa embaixo, puxar 4 linhas, ao invés de puxar só 3. Para o 4x4? Talvez, deve ter um jeito ainda, mas imagina que tem uma hora, né, imagina, se você botar o 10 por 10, não, mas o déficit vai ser enorme, né, porque você vai ter 10 fatorial, onde é que você vai encontrar 10 fatorial lados? Não digo 10 fatorial, mas o número de lados necessário para você pendurar as coisas. Então, tem isso. Tem uma coisa assim, né, que algumas das regras principais de determinante já estão incluídas aqui. Troca colunas, troca sinal. Multiplica uma coluna por um número, multiplica o determinante. Se as colunas são linearmente dependentes, dá zero. Quando você soma colunas, então tem as regras usuais de determinante já estão aqui. Na verdade, o certo agora seria dizer, pega essa fórmula e mostra que isso tudo aqui funciona. Tá? Mas, não vou fazer, mas a gente vem daqui e chega nessa fórmula e funciona, pode fazer o resto. Então, temos o determinante assim. E o determinante tem duas coisas importantes, né? Uma é que o determinante... então, isso aqui, na verdade, onde está volume, lê esse determinante, o determinante de UVW é zero, se e somente se eles são linearmente dependentes. Isso aqui explica, olha só. Porque se você pegar 3 vetores linearmente independentes e isso der zero, você pode usar eles como base. E usando como base, você pode fazer tudo isso aqui, onde você põe aqui epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, faz toda essa conta, e onde se lia que 1, que era o determinante de E1, E2, E3, se lerá determinante de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Se ele for zero, o determinante de todo mundo vai ser zero. Outra coisa legal de ver isso é o seguinte, é que se você escolher, né, se você disser, não, eu vou escrever todo mundo em termos de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Então eu pego isso daqui, significa isso aqui com epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 no lugar de E1, E2, E3. Você faz essa mesma conta e sai determinante de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. O que significa, né, que você
se você fixar que você vai mudar, em vez de dizer que isso é 1, isso aqui é 1, você mudou a unidade de medida, quer dizer, o seu paralelogramo padrão, em vez de ser o cubinho, é 1, é 2, é 3, vai ser um outro paralelogramo lá. Você diz, não, esse aqui que é 1. É uma coisa tipicamente inglesa, mas dizer, tá? Mas pode. Quer dizer, na verdade, o volume está definido a menos de uma mudança de unidade. Aparece aqui, de certa forma, matematicamente, que você não pode definir volumes. Não, se você tem o volume, tem uma certa unidade de volume, 3 cubinhos, um do lado do outro, vão medir A numa unidade, vamos dizer, o cubinho vai medir A numa unidade, B na outra, e os 3 cubinhos vão medir 3A numa e 3B na outra. Não pode, de repente, ser não linear isso. Então, isso é o vamos dizer assim, básico de determinante. Tem umas coisas assim, né, de você pegar, quem aprendeu a calcular, então faz esse vezes o determinante desse, menos esse, os determinantes dos outros dois, mas esse decorre disso aqui, na verdade. Também é claro que as propriedades, que o determinante, se você pegar a transposta da matriz, o determinante é igual, porque essas parcelas ficam iguais. E, portanto, tudo que vale com as colunas, vale com as linhas também. Que horas são? Então, podemos falar de produto vetorial. Produto vetorial, aliás, vou falar rapidamente de números complexos. Números complexos. Não vou contar a história completa. Eu tenho... Quem quiser, entrando lá na página alguma dessas páginas que vocês entram, daí minhas ou do curso, pode apontar para o site do CVGA, que é a matéria de cálculo vetorial de geometria analítica, eu estou dando agora na matemática aplicada, que eu faço todas essas coisas. Os números complexos, eles na verdade, eles surgem... Sabe o que é número complexo? Aquela coisa assim, A mais BI e tal. Tem um negócio assim. Às vezes a gente fica com a impressão, como I ao quadrado é menos 1, que os números complexos surgem para a gente achar raízes de equações de segundo grau. Ou pelo menos assim, você pega a fórmula de resolução da equação de segundo grau, às vezes tem uma raiz negativa, é natural introduzir os números complexos. Mas a história não é essa. Tem a ver com isso, mas não é essa. Na verdade, são as equações do terceiro grau. Se você pegar uma equação do terceiro grau, assim, vou botar assim, x3 mais ax2 mais bx mais c igual a 0, eu vou correr um pouco assim, mas você pode fazer uma primeira substituição simples, que z x igual a z menos a, menos 3a, alguma coisa assim, acho que menos 3a, e transformar, e matar o termo do segundo grau. Tá? Com uma pequena mudança linear, você mata o termo do segundo grau e você fica com uma equação do tipo Z3 mais PZ mais Q igual a 0. Equivalente a essa. Ficou meio assim. Você faz uma coisa assim, né? Você faz x igual a z mais alfa. Aí, x3 vai ser z mais alfa ao cubo, mais a, z mais alfa ao quadrado, mais b, z mais alfa, mais c igual a 0. Aí você quer matar o termo do segundo grau. Então, você quer tirar daqui, ó, o termo do segundo grau é 3 alfa z ao quadrado aqui. E aqui ele é
2A alfa. Não, 2A alfa não, ele é A Z ao quadrado aqui. Então, você quer que alfa seja igual a menos A sobre 3. Então, você faz Z menos A sobre 3 igual a X e, achando Z, você acha X. Então, faz isso aqui. Aí, daqui tem uma outra substituição que é mais maquiavélica, devido ao chamado Vieta, que é fazer uma coisa assim, você faz Z, se não me engano, é W menos P sobre 3W. Coisa assim. Tá, isso, vamos dizer, eu estou fazendo rapidamente assim, mas o Neguinho queimou a cabeça para fazer isso. Aí, quando você faz a conta aqui, né, você cai no seguinte, você cai numa... Ó, vou fazer aqui, né? Você fica com W3, aí menos 3, corta com esse 3 aqui, aí você vai ter PW, depois você tem esse ao quadrado, P2 sobre 9W2 vezes W, P2 sobre 9W, P2 sobre 3W, né? Mais P2 sobre 3W, espero não ter errado, menos P3 sobre 27 W3, mais PW, menos P2 sobre 3W, mais Q, igual a zero, se não estiver errado. Ó. Aí, milagre, ó, corta esse com esse e corta esse com esse. Aí, para tirar o denominador, você pode multiplicar por W ao cubo. Então, você fica com W ao cubo ao quadrado, mais Q W ao cubo, menos P3 sobre 27 igual a zero, que é uma bicúbica. É uma bicúbica. Então, agora, você pode achar W ao cubo, tirar a raiz cúbica e achar o Z. Quer dizer, tirando, você acha o W, com o W você acha o Z, e com o Z você acha o X. Só tem um detalhe. Quando você vai resolver isso aqui, né, você cai em W ao cubo igual a menos Q mais ou menos raiz de Q2 mais 4P3 sobre 27 sobre 2. Então, para isso ter solução, isso é Renascimento italiano. Isso tem 500 anos, basicamente. É por volta de 1515, 1500, vamos arredondar para 1518, que o cara chamado Scipione dal Ferro, é o nome de uma rua em Bolonha, professor na Universidade de Bolonha, a universidade mais antiga do mundo, ele resolve a equação terceiro grau. Tem toda uma história do segredo e tal, que eu não vou contar também, porque Mas ele resolve isso aqui. Então, naquele tempo, não tinha negócio de número negativo. Número era número positivo. Então, ninguém ia inventar número complexo para resolver uma equação de segundo grau que não tivesse solução. Então, aqui, vamos dizer, tipicamente o cara chegou aqui, ele precisa que 27Q2 mais 4P3 seja maior ou igual a zero. Tá? Nessa história aqui. Só que tem um detalhe. Imagina que você começou aqui com uma equação
Eu estou usando notação que não existia na época e tal. Mas imagina que você começou aqui com uma equação bonitinha, assim, ó, x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3 igual a zero. Como eles não têm... Bom, na nossa notação. Então, aqui tem 3 raízes reais positivas, 1, 2 e 3. Então, não tem erro, você sabe as raízes. Aí você faz as contas, as 3 raízes aqui dão 3 raízes aqui. Não precisa que sejam essas. Mas você precisa... Quer dizer, você sabe que quando você tem 3 raízes reais distintas, esse negócio tem 3 raízes reais distintas. Se esse negócio tem 3 raízes reais distintas, o cálculo não tem que servir para alguma coisa, né? Você tem que ter, ó, isso aqui vem de menos infinito, vai para mais infinito, tem que fazer assim, né? Então tem que ter um ponto aqui em que a derivada se anula e a função é positiva, outro ponto aqui em que a derivada se anula e a função é negativa. Então você pode fazer essa conta, né? Você tem aqui 3z2 mais p, é a derivada, né? Então você tem z2 igual a menos p sobre 3, você acha os valores de z aqui, né? Claro que o p então vai ter que ser negativo. Bom, o p bom, p é negativo. Você tem esse cara aqui, aí você tem um aqui, outro aqui, você acha esse valor aqui, porque você tem a equação, acha esse valor aqui, diz esse tem que ser positivo, esse tem que ser negativo, faz a conta e você obtém exatamente o seguinte, 27Q2 mais 4P3 menor que zero. Não tem conversa. Se você partir de uma equação do terceiro grau com 3 raízes reais distintas, você chega nesse impasse aqui. Isso é positivo, mas para você continuar aqui, você precisaria que fosse... É negativo, precisaria que fosse maior ou igual a zero. Então, isso dava uns problemas lá, ninguém tinha que dar uma rebolada e tal. Até que alguém chegou e disse, não, então foda-se, pô, vou continuar essa conta aqui, eu tenho raiz de não sei o que lá, continuo com esse raiz de não sei o que lá aí, e vou fazendo as contas. E aí os caras começaram a se tocar, que você fazia as contas com aquelas raízes de números negativos, deixava aquilo lá, e no final, aqueles caras se cancelavam, e as suas raízes bonitinhas, reais, positivas, emergiam. Então, você não estava usando o número complexo para inventar raiz onde não tinha raiz. Você estava usando o número complexo como um artifício de cálculo para obter raízes verdadeiras. Aquelas assim que o engenheiro diz, não, isso é uma verdadeira raiz real, positiva e tal. Então, assim que os números complexos entram na matemática. E aí ele começa a fazer conta e começa a dizer, beleza, é isso mesmo. E aí começa a fazer, o primeiro cara que diz, é isso aí, é o cara italiano chamado Bombelli. Se eu não me engano, é 1572, uma coisa assim. Aí leva 200 anos, para 1777, o Euler, números complexos já estava rolando tudo, ele dizia, não, o número complexo é o número da forma A mais BI. Não era tão claro. Quer dizer, o número I já tinha sido, acho que foi ele mesmo que introduziu, a ideia, o nome, número imaginário, já tinha no Descartes, mas ninguém ainda não tinha se tocado claramente que esses números... Porque aí você, repara, você vai ter que aparecer número complexo, vai ter que tirar a raiz cúbica de número complexo, tem todo um negócio com uma notação que ainda não estava muito organizada, até alguém dizer, não, na verdade esses números que a gente está trabalhando são todos um número real A mais um número real B vezes esse I aqui, que o quadrado dele é menos 1. Aí daí para alguém dizer, o número complexo é um ponto do plano, são 20 anos. Então tem um monte de gente aí que, por volta de 1800, um deles, o Gauss e tal, os números complexos são os pontos do plano.
Bom, aqui nessa história tem a fórmula de resolução da equação do quarto grau, tem toda a história aí do Tartaglia com o Cardano, que é o cara que publica as fórmulas, tem um juramento quebrado ou não. Né? É porque o primeiro cara foi um cara chamado Wessel, parece. Mas tem um Argan acho que era belga, o Gauss. Mais tarde tem o Hamilton. Parece que todos eles, independentemente, sacaram que os números complexos eram pontos do plano. Tudo isso por volta de 1800. Então, aí tem a equação do quarto grau ainda nessa turma lá, 1500 e pouco. E aí a equação do quinto grau ficou encruada. E é por volta de 1800 que o Ruffini, um italiano, diz: não tem fórmula por radicais, quer dizer, usando as 4 operações de raízes quadradas, cúbicas, enésimas, para resolver qualquer equação do quinto grau. Ele diz isso, dá uma demonstração, nunca tentei ler a demonstração dele, mas acredito, dizem que não estava muito boa. Mais uns 20 anos, um cara chamado Abel, que hoje dá o nome ao prêmio, ao equivalente do Prêmio Nobel de Matemática, consegue fazer uma boa demonstração. Aí tem o francês, o Galois, que dá mais um passo. Tem toda uma história aí, cheia de detalhes interessantes, que eu vou pular um pouco. Mas só para explicar o seguinte, esse cara aqui, o Hamilton, então, ele compreendeu bem essa coisa, os números complexos como pontos do plano. O Hamilton é um irlandês, um grandíssimo físico. E ele, então, ele diz, não, o número complexo é um cara da forma... Em vez de dizer que é um número da forma x mais y, a originalidade dele é dizer, não, o número complexo é um par ordenado, x, y. E a soma xy com AB é A mais x, B mais y, a soma usual. E o produto, bom, é só você pensar x mais y, A mais BI, e fazer, né, dar AX menos BY, BX mais AY. Esse aqui é o produto. Tá? Então, ele pensa já os números complexos como pontos do plano, e ele fica obcecado com a seguinte coisa: os números reais são pontos da reta, os complexos são pontos do plano. Tem que ter os números que são os pontos do espaço. Ele fica nisso e ele está lá tentando e a coisa não fecha. E 10 anos pensando nisso e nada. E aí um belo dia, se não me engano, em 1843, está o Hamilton lá andando, passeando, não sei, lá em Dublin, de braços dados com sua senhora, e de repente vem para ele a ideia, em vez de fazer números tridimensionais, ele vai fazer tetradimensionais. E aí ele estava com a coisa já tão na cabeça que imediatamente veio tudo na cabeça dele e ele disse, bom, então os números vão ser da forma... Ele usava W, eu vou botar T. T que é a parte real, mais XI, vou botar mais YJ, mais EK. E as regras vão ser o seguinte, I ao quadrado igual a J ao quadrado, igual a K ao quadrado, igual a IJK, igual a menos 1. Mas assim, ele não sei se ele continuou de braço dado com a mulher, provavelmente ficou tão emocionado que deve ter deixado a mulher para trás. Ele sacou do bolso o canivete, foi lá no pilar da ponte que tem lá em Dublin e gravou isso aqui. E dali ele foi imediatamente para a Academia Real, sei lá, Academia de Ciências, não sei qual é o nome exatamente, anunciar que na semana seguinte ele ia dar uma palestra sobre os quaternions. Hã? Não, parece que a inscrição não existe mais. Mas essa história eu não inventei, não. Essa história, ele, Hamilton,
relata numa carta para um filho dele. Então, tem esse registro, ele conta isso. Né? Quer dizer, eu estou usando o T, ele usava W, mas o Hamilton já tinha a ideia de espaço-tempo. Já tinha isso um pouco na cabeça. Não a relatividade, mas... Não, pois é. Pois é, então aqui já tem o espaço-tempo e era natural chamar isso aqui de escalar, a parte escalar, e essa daqui de parte vetorial. Aqui também está desvendado o mistério porque os professores de física usam IJK. Né? Porque o Hamilton era um célebre físico, século XIX, eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo, e mesmo outras coisas, né? Ali aquela área daquelas ilhas estranhas ali, depois do Canal da Mancha, era ali que a coisa estava fervendo. Né? É o Hamilton, o Breen, o Maxwell, o Kelvin e tal. Teve o Ampère lá atrás e tal, tem o Gauss e tudo, mas... Né? Então eu acho que isso teve muita influência nos físicos da época ali e tal, e talvez essa notação tenha permanecido. Ela passa pelo Gibbs. Gibbs é um americano que depois vai formalizar algumas coisas assim, mas o Hamilton fez isso. Daqui, com isso aqui, você obtém, não é muito difícil, obter que, quer dizer, aqui tem uma simetria, né? Tanto o I, o J e o K funcionam como o I dos complexos. Se você fizer I vezes J, isso dá K. Se você fizer J vezes K dá I e K vezes I dá J. E, quer dizer, J vezes I... Aí tem um problema, ele teve que... Isso também é uma coisa revolucionária, ele abriu mão da comutatividade. Quer dizer, J vezes I tem que dar menos K. Né? E K vezes J tem que dar menos I, e I vezes K tem que dar menos J. Né? Porque, por exemplo, I vezes K, né? Você multiplica por K dos dois lados aqui, você tem I vezes K igual a J, K, K, e dá menos J. Ele não pode abrir mão da associatividade, mas da comutatividade ele teve que abrir mão. Aí, que horas são? 38, temos muito tempo. Aí tem uma coisa bastante natural, que é o seguinte, imagina que você tem um vetor U, né, chamei de xi, x1i mais y1j mais e1k, o vetor V igual a x2i mais y2j mais e2k. Pensa, então um quaternio sem parte escalar é um vetor. Você pode pensar isso como um vetor, isso como um vetor. Mas como eles são quaternios, você pode multiplicar. Então você multiplica esses caras como quaternio. Repare que, embora nenhum dos dois tenha parte escalar, do I vezes I, J vezes J, K vezes K, vai sair uma parte escalar. Então você vai ter aqui, ó, menos x1, x2, mais y1, y2, mais e1, z2, vai ser a parte escalar, e mais, aqui vai ter, ó, o I é obtido como JK. Então você tem y1, z2, menos z1, y2, I. O J aparece como K vezes I, então, mais Z1, X2, menos X1, Z2J. Deixa eu dar esses caras aqui. E o K
aparece como I vezes J. Então, x1, y2 menos y1, x2k. Aí ninguém não teve dúvida. Esse produto tem uma parte escalar e uma parte vetorial. Vamos tirar o menos, que não gostamos de coisa com sinal menos. Vamos pegar só esse negócio daqui e vamos chamar de produto escalar. E essa daqui vamos chamar de produto vetorial. O primeiro produto escalar que aparece é o produto escalar do Fourier, que é com a integral. Mas não tinha nome produto escalar. Esse é que tem nome produto escalar. Não apareceu como a norma de um vezes a norma de outro, vezes o cosseno θ. Apareceu assim, era álgebra. Tá? Não tinha geometria nenhuma, era álgebra. Tá? Foi uma motivação puramente abstrata de generalizar os números complexos para uma coisa de dimensão maior. Só que isso tem um significado geométrico que a gente acabou de ver. Isso aqui tem um significado geométrico. E esse aqui também. Esse aqui, a gente pode olhar para ele, ó, isso aqui, a gente pode olhar assim, ó. IJK, x1, y1, z1, x2, y2, z2, como se fosse um determinante de quaternions. Né? Porque se você fizer... Bom, eu não deduzi essa fórmula do determinante, mas vale, né? Você tem esse aqui. Isso dá exatamente esse determinante. Tá? Quer dizer, dá esse determinantezinho aqui vezes esse cara, mais esse determinantezinho assim com sinal trocado vezes esse, mais esse vezes esse aqui. Detalhe interessante, olha, se você fizer o produto escalar disso daqui por um dos dois, por exemplo, por x1i mais y1j mais e1k, você vai fazer esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Que é a mesma coisa que botar aqui... Se você fizer o produto escalar, é a mesma coisa que botar x1, y1, z1, x1, y1, z1, x2, y2, z1. Dá zero, tem duas linhas repetidas. Se você botar o x2, y2, z2 e fizer o produto escalar com esse, vai dar a mesma coisa que o x2, y2, z2, aqui vai ter duas linhas repetidas. Então já ganhamos uma coisa geométrica. O produto vetorial de dois vetores é um vetor que é perpendicular a ambos. E claramente, bom, se eles forem repetidos, quer dizer, se eles forem linearmente dependentes, vai dar zero. Porque vai dar alguma coisa que escalar qualquer coisa vai dar zero. Então, agora é um vetor, assim, mas tem uma coisa que a gente aprende, quem fez alguma coisa assim aprendeu que o produto vetorial, a norma dele é a área do paralelogramo. Ouviram falar disso? Quer dizer, quando você tem o produto vetorial de U por V, você tem um vetor aqui que é perpendicular a ambos e, vou botar assim, a norma desse vetor é a área desse paralelogramo. Vou mostrar isso da seguinte maneira. Vai dar tempo da regra da mão direita, mas... Repara o seguinte, ó, se você pegar... Vou botar assim, em vez de botar pendurado na origem, vou botar aqui no espaço, assim, U e V. Eles têm essas coordenadas. Quando você projeta aqui, você joga fora a coordenada Z. Então você tem aqui x1, y1,
x2, y2. Quando você projeta para cá, assim, dizer assim, né? Você tem aqui, você joga fora a coordenada y. Então você tem x1, x2, z2 e x1, z1 aqui. E mesma coisa quando projeta lá, né? Você vai ter x2, x1, z1, x2, z2. Olha aqui, esse cara daqui é a área desse paralelogramo, com algum sinal, que eu não sei qual é, mas em módulo é a área desse paralelogramo. Esse que tem x e z é a área desse paralelogramo aqui. Tem uma coisa errada aqui. Aqui não, é y, né? Aqui é y, tá? Tem y e z, é a área desse paralelogramo. Então você tem aqui as áreas dos 3 paralelogramos projetados. Porque a gente acabou de ver o determinante. Então, eu vou provar para vocês um teorema, vou atribuir a Pitágoras, vou dar o nome de teorema de Pitágoras generalizado, que é o seguinte. Imagina que você tem uma figura plana no espaço, assim, inclinada. Assim. Aí você projeta nos 3 planos coordenados. Projeção ortogonal para cá, para lá, para lá. Geometria descritiva. Eu fiz no colégio. Aí você tem a projeção no chão, a projeção na parede lá, a projeção na parede aqui. Você tem 3 projeções. A soma dos quadrados das áreas das projeções é o quadrado da área da figura. Uma generalização do Pitágoras pelo seguinte, ó, você tem aqui uma coisa no plano, se você projetar aqui, você tem L1, se você projetar aqui, você tem L2, que tem L, e L1 ao quadrado mais L2 ao quadrado é igual a L2. Então, no espaço, teria uma figura plana, teria uma projeção aqui, outra projeção ali, e a soma dos quadrados das áreas daria a área desse cara aqui. Se eu provar isso, o quadrado de uma das áreas, mais o quadrado de outras áreas, mais o quadrado das áreas, a soma dos quadrados, é exatamente o quadrado da norma desse vetor. Então, a norma dele é a raiz quadrada da soma dos quadrados e a área do paralelogramo. Então, vou provar esse teorema de Pitágoras generalizado. Para a regra da mão direita, vejam o vídeo lá na minha aula de CVGA. É o seguinte, ó, primeira coisa, quando a gente tem 2 planos, um plano assim, outro plano assim, e tem uma figura aqui, se você projetar aqui, o que acontece? Ó, se você, em termos de área, você pode quadricular assim, com retas perpendiculares à reta interseção e com retas paralelas à reta interseção. As retas paralelas, esses quadrados, esses lados paralelos aqui, se projetam sem perder nada, do mesmo tamanho. E os daqui são multiplicados pelo cosseno desse ângulo. Então, você tem isso assim, né? A figura está aqui. Aqui você tem um ângulo alfa. Uma dimensão se conserva e a outra sai multiplicada pelo cosseno de alfa. Então, qualquer aproximação, a área da aproximação sai multiplicada pelo cosseno de alfa. Quando você passa ao limite, a área da projeção
é cosseno alfa vezes a área original. Beleza? Segunda observação, se esse plano tem vetor normal N1, normal unitário, e esse aqui tem vetor normal unitário N2, então esse ângulo daqui é alfa. Portanto, o cosseno alfa é o produto escalar deles se eles forem unitários. Tá? Bom, então vamos botar nossa figura no espaço. Estamos aqui, tem aqui um plano, tem aqui a figura. Esse plano tem um vetor normal N. E N é igual a N1, N2, N3. E vou supor que ele é unitário. N1 ao quadrado, mais N2 ao quadrado, mais N3 ao quadrado é igual a 1. Então, se eu projetar aqui no chão, eu vou ter uma figura aqui assim, cuja área é essa área aqui, vamos chamar essa área aqui de S. Essa aqui é S3, porque ela é perpendicular ao E3. Então, vamos botar assim, S3, a área de S3 é igual a S vezes o cosseno do ângulo. O ângulo é o ângulo entre N e E3. Portanto, o cosseno é o produto escalar de N por E3, que é N3. Se eu olhar para cá, eu vou ter aqui S2, porque é perpendicular a E2, e eu vou ter S2 é igual a S vezes N escalar E2, que é igual a N2S. E para cá, eu vou estar perpendicular a E1, e eu vou ter S1 é igual a S vezes N escalar E1, que é igual a N1S. Então, eu elevo ao quadrado, somo, e eu vou ter S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado mais S3 ao quadrado é igual a N1 ao quadrado mais N2 ao quadrado mais N3 ao quadrado, S ao quadrado. Isso aqui é 1. Então, a área do... Vamos dizer, a norma do produto vetorial é a área do paralelogramo. Claro que tem outras demonstrações, mas nenhuma jamais poderá ser tão linda quanto essa aqui. Quanto tempo eu tenho para falar de orientação? Nada. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. 7 minutos. A orientação é a seguinte. Como é que, vamos dizer, eu tenho que saber, né? Eu tenho aqui o U, o V e o U vetorial V. A orientação é a seguinte, se você botar aqui o 1, o 2, vou botar aqui x1, x2, x3 para manter, né? x1, x2, x3, y1, não, x1, y1, z1, x2, y2, z2. Esse aqui é o U, esse aqui é o V. O U vetorial V, vamos fazer x, y, z. Então, se você botar esse cara com esses dois, o determinante vai dar o quê? Ora, você vai multiplicar esse cara por isso aqui, mas isso aqui vai ser exatamente o número que vai estar aqui. Esse determinante aqui vai dar a norma de U vetorial V ao quadrado, porque vai dar, né, isso aqui vai dar U vetorial V escalar U vetorial V. Tá? Então, esse determinante sempre tem que ser positivo. O que significa que
esses 3 vetores têm que estar na orientação de E1, E2, E3. Que é na orientação positiva. Quando eu falei que o determinante seria positivo se a orientação fosse positiva, depois eu abandonei, que eu disse que seria meio complicado. Geralmente a gente pode pensar, como é mais cômodo pensar assim, se você trocar a ordem 2 vezes, o sinal se mantém. Então você pode pensar assim, que U, V e U vetorial V, se você pegar o determinante, isso tem que ser maior ou igual a 0. Se esse cara for não nulo, vai ser maior que 0. Isso então são vetores que vão ter uma orientação tal que o determinante seja positivo. A gente pode demonstrar o seguinte, que, bom, tem uma parte que é óbvia, que é o seguinte, imagina que eu posso pegar 3 vetores aqui, linearmente independentes, e ir deformando o primeiro no primeiro, o segundo no segundo, o terceiro no terceiro, até virar esses 3 aqui, sem perder a independência linear, eles são sempre linearmente independentes, ou seja, não vira pelo avesso, isso é manter a orientação. Eu digo que o sinal do determinante não pode mudar. Porque, olha só, se esse tiver sinal positivo, você deforma continuamente, e esse tem sinal negativo, o determinante depende continuamente das coordenadas. Né? Porque se você faz as coordenadas variando com o tempo continuamente, o determinante é uma soma de produtos de coordenadas, uma soma de produtos de funções contínuas. Então, o determinante vai variando continuamente. Ele não pode começar positivo e terminar negativo sem se anular, o teorema do valor intermediário. Só que quando ele se anula, você perde a independência linear. Então, você só pode deformar 3 vetores em outros 3 sem perder a independência linear se o determinante tiver o mesmo sinal. A recíproca, que é um pouquinho mais trabalhosa, também é verdadeira. Quer dizer, se eles têm o mesmo sinal, os determinantes, então você pode deformar continuamente uns nos outros. Isso é o sentido de orientação. Então você diz que a orientação é positiva, 3 vetores têm orientação positiva, se você pode deformar eles, o primeiro não é 1, o segundo não é 2, o terceiro não é 3, continuamente sem nunca perder a independência linear. O que, pelo que eu acabei de dizer, equivale a dizer que o determinante tem que ser positivo. Então, é isso, ó. O VW tem que estar aqui, porque se você botar o E1 para cá, o E2 para cá, esse aqui pode estar um pouquinho deformado, mas o E3 tem que estar para cima. O V vetorial U vai estar para baixo, porque aí você pensa o V como E1, o U como... No E2 esse tem que estar para baixo. Que é o que chama da regra da mão direita, lá que você faz isso assim, mas é isso, tem que ter a mesma orientação que a base canônica. Então, isso aqui é vamos dizer, o produto escalar a gente vai generalizar para Rn, generalizar pela fórmula das coordenadas. O produto vetorial, não, é uma coisa que é de R2, em Rn você precisa de n-1 vetores para fazer um produto vetorial. Tem umas outras coisas assim, não está tanto... E o produto vetorial fica órfão, né? Ele não é visto no ensino médio, não é visto na álgebra linear. O professor de física diz que, como vocês viram no ensino médio, o professor de mecânica diz a mesma coisa, no cálculo o cara também, em geral, se ele for legal, ele faz isso que eu fiz aqui, mas talvez não. Então, estou fazendo assim de brinde. Tá? Eu vou partir daí usar um pouco o produto escalar, mais que o vetorial, para fazer algumas transformações lineares mais geométricas, tipo rotação em R3, coisas assim. Então é isso, hoje foi uma aula meio fora... É porque está tendo uma polêmica dos professores de álgebra linear, tal, negócio de ensinar autovetores. Né? Eu reclamei que, poxa, vai falar de autovetores, aí vai falar de rotação, vai usar o determinante, e os caras não viram nada disso. Não, eles viram no colégio e tal. Ficou um negócio meio assim. Não resolvi fazer. Pode ensinar como é que faz 2 por 2, fazer determinantes de 3 por 3, mas como se fosse 3 por 2?
Assim, usando essas coisas, é o seguinte. A gente fez, eu posso aproveitar a fórmula, que eu não me lembro mais qual era, mas a gente tem aqui A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Você pode pensar assim, ó, que quando você escolhe esse, que é o E1 aqui, você tem que escolher aqui, ó, você tem que escolher esse com esse, ou esse com esse. E esse com esse dá positivo e esse com esse dá negativo. Então você tem A11 vezes A22, vezes A22, A33, A32, A23. Quando você escolhe esse aqui, esses dois morrem. E aí você pode fazer esse, ou esse. Então você também tem A21, A12, A13, A32, A33. Só que aqui ó, você tem, dessa maneira, esse é positivo e esse é negativo. Então você tem que o A21 tem o 2, 1, 3, mas tem uma troca. Então esse cara aqui teria que trocar de sinal. E da mesma forma que você tem 2, 3, 1, tem duas trocas. Então esse aqui também teria que trocar de sinal. Então você bota um menos aqui. E tem a outra possibilidade, que é esse daqui com isso daqui, que é A31 com A12, A13, A22, A23. E aqui tem duas trocas. Então aqui é mais de novo. E como vale para transposta, você também pode fazer com essas três aqui. Na verdade, você pode fazer com qualquer linha ou com qualquer coluna. E tem uma regra de sinal aqui, que é a seguinte. Você faz o A e J, você faz menos 1 elevado a I mais J. Vamos dizer, quando você faz aqui, você pega essa daqui, A21, A22, A23. Aí você faz, quando você pega esse daqui, esses aqui estão fora, esses aqui estão fora. Aí você pega esse cara daqui. Só que você pega esse determinante aqui e faz o A21 multiplicado por menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o que sobrou. Depois você tem o A22, você tem menos 1 elevado a 2 mais 2 aqui, vezes o determinante que sobrou, e mais o menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes o determinante. Esses números são o quê, né? São esses caras aqui, ó, A21, 1 mais 2, tá? Isso vale em N por N. Então, o 2 é sempre negativo. Hã? O segundo é sempre negativo. Não, agora ele é positivo. Esse aqui é negativo, esse é positivo. Entendeu? Quando a soma aqui é par, é positivo, quando é ímpar, é negativo. Tá? Vamos dizer, estou dizendo que é assim, não estou demonstrando, mas dá para demonstrar em determinante N por N, inclusive. Determinante tem uma coisa meio trabalhosa de deduzir as propriedades, mas ele, vamos dizer, tem muita importância porque ele é volume, tem importância em Rn, porque ele se generaliza para Rn, tem todo um... Tem um programa que é só para matriz, Uhum. só cálculo de circuito por matriz. Uhum. Então, temos mais isso aqui essa regra aqui a gente usa muito, assim. Determinante não é uma coisa que, vamos dizer, você calcule determinantes muito grandes, porque a quantidade de multiplicações é pesada. Então, determinante, tem até a fórmula exata de resolução do sistema com determinantes, aquela que eu fiz, que também se generaliza, né? Mas
não é muito praticável. Então, ele é bom teoricamente e é bom em dimensão baixa.